Então, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que eu até já mostrei na outra aula, mas vou mostrar aqui novamente, tem pessoas novas aí, como que a gente faz para criar aquele post maior, que é o post 1080 por 1350. Então, a gente vai vir aqui em criar um design. Estão vendo aqui, criar um design? Então, criar um design. Aí, quando a gente vem em criar um design, aqui tem todas as opções, né? Então, já tem aqui o tamanho 1080 por 1080. Inclusive, eu vi alguns Canva. O Canva, ele é parecido com o Instagram em relação à atualização. Para algumas pessoas, atualiza primeiro do que para outras. E eu já vi pessoas que trabalham com Canva falarem que já tem o formato 1080 por 1350 no Canva. No meu ainda não chegou. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em tamanho personalizado. Então, a largura é sempre 1080, né? O que muda é a altura. Então, independente do tamanho do post, aqui vai ser sempre 1080. 1080, aí a gente vem aqui em altura 1350. E aí criar um novo design. E aí ele vai aparecer esse tamanho aqui, que é esse tamanho retrato, tá bom? Então, para a gente usar esse tamanho. Só que na hora de postar esse tamanho retrato, aí vocês têm que clicar na setinha embaixo, quando aparece lá a foto do post, tem uma setinha na parte de baixo, você clica nela, aí ela deixa o post maior. Porque se você não fizer isso, o post vai ficar quadrado e aí pode ser que recorte parte do seu post e fique feio, tá? Então tem que ter essa atenção, porque senão ele vai ficar quadrado 1080 por 1080 mesmo. Agora eu vou voltar aqui na aula de hoje. Isso é só para vocês saberem como fazer o formato, né? Porque aqui já está pronto, né? Então aqui tem os modelos de post que eu trouxe para vocês hoje para utilizar no Dia dos Namorados, né? É interessante a gente utilizar essas datas comemorativas e incorporar isso no nosso conteúdo, porque ajuda a vender também. E é sempre interessante a gente buscar algumas coisas que geram mais interação, porque o que é interessante? Quando você faz um post que gera mais interação, o alcance dele é maior, né? A chance da pessoa compartilhar é maior. Então, quanto mais atrativo ali, quanto mais der vontade de interagir, em todas as situações, né, e principalmente quando tem alguma data comemorativa, melhor. Então, com certeza, né, um post, uma foto que está ali com uma qualidade melhor vai chamar muito mais atenção. As pessoas vão ter vontade de compartilhar, e o texto, a maneira como você escreve, as pessoas vão ter vontade de interagir. Então, o Dia dos Namorados, é interessante utilizar coisas do tipo a namorada de cada signo, sabe? Buscar essas coisas que as pessoas gostam, né? Para quem usa, às vezes isso gera bastante interação, ou alguns tipos de namorada, presente para cada tipo de namorada. Por exemplo, a Zélia, eu sempre pego quem está aqui na minha frente para Cristo, né? E vocês gostam porque eu pego para dar todos os exemplos, né? Por exemplo, a Zélia, que ela trabalha com lingerie e pijama. De repente, ela pode fazer um post lá, um carrossel, e aí ela coloca, né? A namorada romântica. Aí, para a namorada romântica, ela vai pegar aquele pijama que tem mais um estilo romântico e tal, aquela lingerie mais para o rosinha, mais aquela coisa mais romântica, né? Para a namorada prática, né? Mais prática e tal, ela vai pegar uma determinada peça que é para alguém que gosta de praticidade ou conforto, de repente, né? Que é os tradicionais bege, né? Para quem gosta de mais conforto, ou para aquela namorada mais sexy, ela vai pegar lá uma lingerie mais sexy e vai colocar. Então é interessante fazer isso, né? Essas coisas chamam a atenção. E aí, como o público de vocês, não tem ninguém, na verdade, eu acho que é público masculino, né? A única que, se eu não me engano, tem moda masculina também é a Sol, que eu não sei se a Sol tá aí, né? Mas aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar o presente da namorada e interagir com a namorada, né? Porque é a namorada que tá vendo. Então, o que vocês vão falar? Vão colocar na legenda, escrever do jeito de vocês e colocar, olha, envia lá para o mozão e tal, envia lá para o seu marido, envia para a maneira como vocês falam aí, o seu presente, o que você quer ganhar, enfim, para poder interagir. E quando você coloca dessa forma, a chance de interação é muito maior do que você simplesmente postar lá a foto sem nada. Quando você posta a foto sem nada, a pessoa olha, às vezes já está acostumada a ver as fotos ali, não vê nada de diferente, ela acaba passando direto. Então, por isso que é interessante a gente buscar algum elemento assim para deixar mais interessante.
É interessante também, dependendo do nosso público, a gente compartilhar um pouco também, né, da nossa história, a gente postar uma foto lá com o esposo, com o namorado, porque particularmente mulheres, né, em geral, amam histórias de amor, né, gostam de saber e tal. E, querendo ou não, essas coisas se conectam. É claro, a gente não vai colocar nada que seja coisa que a gente não se sinta bem e tal, porque tem pessoas que não gostam de forma alguma de compartilhar e tal. Mas as coisas que a gente compartilha sempre gera uma identificação. E a identificação é um ponto muito forte na rede social e é um ponto que gera conexão, que faz a pessoa começar a gostar de você, começar a gostar da sua marca, dos seus produtos. Por exemplo, um ponto, né? Teve uma vez que eu coloquei aquelas 5 verdades e uma mentira e tal, e eu coloquei que eu e o meu esposo, a gente se conheceu pela internet, pelas redes sociais, a gente se conheceu dessa forma. E aí várias pessoas vieram me contar a história delas também. Então, as pessoas têm necessidade de se identificar com alguma coisa e de falar. Prestem atenção, quando a gente está vendo alguma coisa que tem um ponto de identificação, a gente para na hora, a gente quer responder, a gente quer interagir, quando tem um ponto de identificação com a gente, tá? Por isso que eu sempre volto muito nessa questão e falo muito com vocês sobre isso. Então, esse primeiro post aqui seria um post, de repente, interessante para quem quer fazer aí colocar umas fotos aí com mozão e tal, fica um post bonito, né? Eu fiz um fundo preto e branco, que eu amo, na verdade, preto e branco, eu acho que fica bonita a combinação, mas pode ser um fundo também na cor mesmo original, e aí eu coloquei esse elemento. Então, a gente vai fazer primeiro esse post. Vocês estão vendo direitinho o post aqui, né? Esse post aqui do Canva, aqui no Canva, com o filme, ok? Desculpa ficar confirmando 1000 vezes, é que eu morro de medo de estar falando e não tá aparecendo a imagem. Ok, né, querida Alcione? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar uma página nova para fazer esse post do zero aqui para vocês. Como que eu fiz? Eu uso muito o preto e branco. Na verdade, eu não uso tanto no meu feed, mas quando eu uso o preto e branco, eu uso quando as cores fogem muito, assim, vão ficar muito dissonantes ali com a minha paleta, aí eu uso o preto e branco, mas eu gosto bastante do preto e branco também. Então, vamos lá, vamos adicionar uma página nova. Então, aqui a gente tem... e aí eu vou explicar uma coisa importante para vocês. Esse post retangular, quando ele vai lá para o nosso feed, ele aparece quadradinho. Então, na verdade, o Instagram corta um pedacinho de cima e um pedacinho de baixo. Então, quando a gente faz esse post, a gente tem que usar só o espaço ali do quadradinho, porque é o espaço que vai aparecer lá no feed. Então, o que eu faço para pegar aqui exatamente esse espaço quadradinho? Eu tenho aqui um guia que eu vou passar para vocês, tá? Lá na aula eu vou deixar esse guia. Então, o que eu faço com esse guia? Deixa eu só mudar a cor aqui do fundo, que ele está na mesma cor. Eu venho com esse guia, encosto aqui o guia direitinho, aí eu puxo aqui embaixo, eu puxo até preencher todo aqui o meu espaço. Preencheu todo o meu espaço, deixa eu só tirar aqui. Vem para cá. Quando preencheu todo o meu espaço, eu vou vir aqui em arquivo, mostrar réguas e guias. O meu já está ticado aqui. Então, quando está ticado mostrar réguas e guias, eu venho com o botão direito do meu mouse, clico com o botão direito. Não. Peraí. Mostrar réguas e guias já está aqui. Aqui, ó. Aí aparece adicionar guia horizontal, porque eu quero no horizonte. Aí eu adiciono uma guia aqui. Aí eu venho com a minha guia certinho aqui. Porque eu sei que lá no meu feed o Instagram vai comer esse pedacinho em cima e esse pedacinho de baixo. Então, se eu fizer o meu texto muito aqui em cima, ele vai ficar feio ali, quando eu olho ali todos os posts do feed, ele vai ficar feio, porque o texto vai ficar muito para cima. E aí eu pego outra guia, clico com o botão direito, outra guia, guia horizontal. Aí eu venho e puxo aqui, né?
Aí aqui eu sei que eu vou ter que usar esse espaço aqui, que é o espaço cinza, para o meu post. Então, agora eu venho e apago, e aí ficam as guias, para eu poder me guiar aqui, né? Na verdade, o próprio nome já diz, né? Guia, né? Para poder guiar aqui o meu design, tá? Agora, eu vou procurar em... Não, a primeira coisa que eu faço é o fundo. Sempre quando a gente começa a fazer um post, a primeira coisa é o fundo, né? Então, eu vou pegar aqui uma foto, né, da minha galeria. Vou pegar uma foto que eu já usei mesmo, aquela que eu usei. Você pode pegar aí qualquer foto que você queira para fazer esse post. Acho que era essa foto aqui. Aí eu venho, seguro com o botão direito, substituir plano de fundo. Vou puxar um pouquinho aqui para poder colocar o filme aqui na lateral e aparecer uma partinha aqui do casal, né? Aí eu venho aqui em editar imagem, porque eu quero deixar preto e branco. E eu vou também reduzir aqui um pouco da transparência. Então, eu clico aqui na transparência e puxo aqui para reduzir a transparência. E aí eu venho aqui em filtros e escolho a opção aqui Grayscale, que é preto e branco. Então, como o meu fundo estava com uma cor, se você deixar o fundo com uma cor, ele vai ficar aqui da sua cor. Se você quiser deixar sem, você tem que colocar aqui, antes de deixar a imagem como plano de fundo, você tem que alterar. Deixa eu só mostrar para vocês como é. Vou desprender a imagem. O meu fundo tem que estar da cor que eu quero ficar. Se eu não quero que fique nenhuma cor, quero só preto e branco, então eu deixo branco, tá? Se eu quero deixar aqui azul, vamos supor, quando eu fizer a minha transparência aqui, a foto vai ficar um pouco azulada, certo? Eu vou deixar aqui meio rosadinho mesmo, aqui na cor da minha paleta, porque vai combinar. E aí eu seguro com o botão direito e substituir plano de fundo. Tem alguém aí que não é aluna, que está aí, que está com dúvida, pode perguntar aqui no chat, tá? Eu nem fiz uma introdução, já fui direto, né? Mas o Canva, ele é um editor gráfico, né? De imagens, de designs. Pronto, né? Já fiz o meu fundo. Agora, o que eu vou fazer? Esse daqui, né? Que é essa grade... que é filme, né? Filme fotográfico. Então, eu venho em elementos, aí eu vou vir aqui, na verdade é quadros, né? Vou vir em quadros. Aí, quando aparece aqui quadros, você busca por filme fotográfico. É mais rápido se você colocar aqui o que você está buscando, ou você pode procurar também. E aí, aqui tem várias opções, não precisa necessariamente você utilizar essa igual eu coloquei, né? Eu gosto eu dou um modelo para vocês, mas eu amo quando eu vejo que vocês já estão fazendo outros modelos, já estão se inspirando para fazer outras coisas também. Então, não precisa ser exatamente igual. Eu escolhi esse daqui de três fotos, né? Então, eu vou trazer ele um pouco para cá, vou aumentar um pouco o tamanho. E eu vou clicar aqui nessa bolinha, quando a gente clica nessa bolinha, gira, né? Aí eu vou dar uma leve giradinha aqui. E vou puxar para ele desaparecer aqui. Pronto, fiz isso. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas fotos, né? Aí você vai escolher aí as fotos que você queira. Eu vou pegar as fotos que eu já tenho aqui. Vou pegar essa mesmo, colocar aqui. Aqui já tem até outra do mesmo casal. Acho que eu não vou achar todas do mesmo casal, né? Vou colocar qualquer foto, só para ter a foto aqui mesmo. Pronto, colocamos as nossas fotos. Se de repente você quiser também colocar em preto e branco, você pode fazer, né? Igual eu fiz, mas eu quero deixar assim. Aí, o que eu faço aqui para dar esse detalhe aqui? Ó, tá vendo que aqui tem um detalhe de sombra? Como eu falei para vocês na última aula, são esses detalhes que a gente vai colocando que vai deixando o nosso post mais bonito e mais profissional. Então, isso daqui é uma sombra que está naquele pacote de sombras que eu disponibilizei para vocês. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha de sombras, que eu já salvei aqui como sombras. Para quem tem o Canva Pro, consegue salvar também da mesma forma e fica mais fácil na hora de utilizar. Então, é essa sombra que eu vou usar,
que ela tem um ladinho maior que o outro. Então, venho aqui, giro, para ficar rente aqui com o meu filme. Ah, uma coisa que é importante, ó. Quando a gente está usando esses quadros, eu acho que isso até já aconteceu com alguma de vocês, porque vira e mexe eu recebo dúvidas em relação a isso. Quando a gente está utilizando esse tipo de quadro, se você coloca uma imagem em cima, ele pega a imagem, né? Então, o que a gente faz? Uma vez que eu já coloquei minhas fotos, já está tudo arrumadinho, eu venho aqui no cadeadinho. Quando eu clico aqui no cadeadinho, agora, ó, eu venho com a sombra aqui em cima e ele não chupa mais, não suga mais a minha sombra, tá? Então, agora eu vou encaixar a sombra aqui. Aí eu vou puxar ela aqui até embaixo, né? É importante a gente observar, ó, para ela passar para lá, tá vendo? Que se eu deixo ela aqui, ó, já fica uma coisa que não fica, parece que tem um pedacinho ali, né? Pode ter gente que nem olha, né? Mas quem é detalhista igual eu, perfeccionista, né? Sofre até a morte com isso, vai olhar que tem um pedacinho. Então, sempre observa e passa lá o pedacinho. E aí encaixa direitinho, tá vendo? Que gerou uma sombra aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, para vocês verem, que eu não sei se vocês estão vendo no computador, dá para ver bem, mas para quem está vendo no celular, acho que enxerga bem pequenininho. Mas dá um detalhe que faz toda a diferença, né? E aí eu vou escrever aqui a minha frase. Pode ser uma frase, pode ser Feliz Dia dos Namorados. Eu vou colocar aqui o Feliz Dia dos Namorados. As fontes que eu utilizei aqui, ó, essa fonte eu acho ela bem bonitinha. É Amsterdã One. Amsterdã One. E essa outra é a Arruda Regular. Então, importante aqui sempre aquele contraste, que também eu falei na semana passada com vocês. Eu usei aqui uma fonte mais reta, maior, mais longa, né, mais altinha. Aqui embaixo eu vou usar uma fonte mais desenhadinha, tá bom? Então, vamos lá. Venho aqui em texto, né? Texto. Eu vou pegar aqui e vou escrever. Feliz. Vou escrever o feliz em maiúsculo para ele dar um contraste aqui. Se eu deixasse aqui até em preto, até ia combinar. Mas eu vou pegar um tom mais para o rosado e tal aqui. Que é sempre interessante a gente combinar aqui com com as fotos que tem, que foi o que eu falei para vocês na última aula, né? Até se eu usar, ó, esse feliz aqui, essa fonte também ela é uma fonte mais quadrada, mais retona, e aí eu coloco uma fonte mais delicada, porque o contraste é que dá mais beleza para o design. Tanto o contraste de cores, né? Tá uma cor de fundo clara, eu vou usar uma fonte de cor escura. Se tivesse um fundo escuro, eu usaria uma fonte de cor clara. E o contraste também em relação ao tamanho, ao peso da fonte, né? Então, aqui eu tenho uma fonte mais pesadona, né? E eu coloco uma fonte mais delicada embaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui a mesma que eu usei lá, que foi a Arruda Regular. Ela é um pouco mais fina do que a que eu estava usando anteriormente. Uma aqui. E aí, eu vou copiar e colar. E aqui eu vou digitar Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Só que aqui eu vou fazer em letra minúscula. Sempre que a gente utiliza fontes manuscritas, faltou aqui. Sempre que utiliza fontes manuscritas, elas só ficam bem em letra minúscula. Quer ver, ó, se eu colocar aqui, é a Amsterdã One. Ó, como fica horrível, não dá para ver nada, tá vendo? Aí eu venho aqui nesse A aqui, nesse A grande, nesse A pequenininho, e mudo para minúscula. Aí dá para ver. E aí eu encaixo ela aqui. Tá vendo que ela deu uma brigadinha aqui? Ela brigou um pouquinho com a imagem, não dá para ler direito. Então, aqui eu vou colocar um efeito blur, que foi aquele efeito que eu ensinei para vocês na outra aula. Eu uso blur em quase tudo, porque você tem vários tipos de blur aqui, e ele dá um detalhe muito bonitinho também. E aí você consegue ler o que está escrito, ó. Então, tem esses blur aqui. Eu vou pegar esse mais fininho, porque eu quero que ele ocupe só o espaço aqui de Dia dos Namorados. Então, peguei esse mais fininho. Vou dar uma mudadinha aqui na cor dele. Tá vendo aqui, ó? Ó, sem o blur e com o blur. Aí você consegue ler esse dos que ficou aqui em cima da foto.
e eu vou deixar ele aqui da mesma cor do fundo. Então, o que eu faço para deixar na mesma cor do fundo? Eu venho aqui no quadradinho de cor, clico aqui nesse mais, na paleta de cores aqui colorida, e venho aqui no conta-gotas. Aí eu pego uma cor aqui, ó, essa cor aqui que é do meu, que é do fundo da minha arte. Então, nem dá para aparecer, ó, quase que você nem vê, você só vê um pouquinho aqui da sombra, mas agora eu consigo ler perfeitamente. Feliz Dia dos Namorados, tá bom? Então, esse era o nosso primeiro post. Viram como é fácil, rápido para fazer? Ó, a gente não gastou 20 minutos para fazer. É muito rápido para fazer. Agora, vamos fazer esse segundo. Falem aí no chat se gostaram desse. Gostaram mais desse ou do primeiro? Alcione gostou? Ficou lindo. Lu, boa noite. Falem comigo aqui pelo chat, que eu deixo vocês mudas, mas eu detesto falar sozinha. Eu gosto sempre de falar com vocês. Então, agora a gente vai fazer esse daqui. Esse post, ele segue mais um estilo colagem. Percebam que são posts com estilo diferente. Então, o primeiro, ele é um post que eu usei transparência, né? O segundo, eu usei esse estilo colagem. Então, isso é importante quando a gente vai definir também o que a gente vai utilizar no nosso feed. Porque se eu uso no meu feed mais esse estilo e eu coloco colagem, não fica muito legal, fica brigando um estilo com o outro. Por isso que na aula lá de identidade visual, eu falo um pouco sobre os elementos. Então, é interessante você escolher. Eu vou escolher mais elementos de colagem, então, de repente, outra coisa não vai ficar tão legal. Apesar que a colagem com a transparência até não fica tão ruim. Mas se você utiliza, por exemplo, elementos assim e utiliza também aqueles elementos 3D, já não fica legal. Então, é interessante a gente pegar o mesmo estilo, assim, para seguir ali um padrão nos nossos posts. Então, vamos fazer esse daqui, ó. Sempre que eu quero abrir uma página nova, eu venho aqui nesse maisinho aqui e abro outra página, né? Então, aqui eu vou começar. Como que eu fiz esse post? O fundo dele, eu coloquei um efeito de jornal aqui no fundo, bem levinho, sabe? Quase que não dá para aparecer. Mas ele fica mais bonito do que se eu deixo eles assim, sem nada, liso. Sempre que a gente coloca uma textura no fundo, a textura dá uma valorizada no nosso post. A gente só tem que tomar cuidado para não deixar a textura destacar. Ela tem que ficar aquela coisa bem sutil, sabe? Uma coisa sutil, ela fica bonita. Então, aqui tem uma textura no fundo, uma textura de jornal, né? Eu usei aquele fundo rosinha também, e depois aqui eu usei papel rasgado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu vou pesquisar aqui por jornal. O que acontece? Se você utiliza o Canva grátis, pode ser que o jornal aqui seja Pro. Deixa eu só ver se o jornal é Pro. Até que não, até que o que eu usei não é Pro, ele é grátis, é um elemento grátis. Mas tudo que eu não encontro aqui no grátis, aí eu vou lá naquele site que eu já falei para vocês, que é o FreePic. Tem outros sites também, lá no curso tem uma relação com vários sites. Eu acabo utilizando mais o mesmo, que é o FreePic, que é o que eu mais gosto. Então, eu uso muito ele para as imagens aqui de post do Canva. Quando é a imagem do Store Criativo, eu gosto daquele Pexels. Eu não sei se é assim que fala. É Pexels que escreve. Até tem ele aqui também, não é esse daqui, ó, Pexels. Tem ele aqui no Canva também. Eu gosto bastante dele nas imagens de bom dia, sabe? Imagem de xícara de café, são muito bonitas. Mas para usar imagens assim para post, texturas, eu gosto bastante do Freepik. Então, se eu não tivesse encontrado aqui o meu papel jornal, eu iria procurar lá. No final da aula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de novo o Freepik e o PNG Tri, porque tem algumas pessoas aqui que ainda não viram a aula. Então, vamos lá, vamos clicar nesse jornal, aí eu vou deixar ele de fundo. Para deixar de fundo, clico com o botão direito, substituir plano de fundo, tá vendo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho só. Só que se eu deixar ele assim, sem fazer nada aqui, ele fica grosseiro, né? Não fica uma coisa bonita. Então, ele vai ficar bem discreto. Eu venho aqui na transparência e puxo aqui para 12. Ó, para 12 tá ótimo.
Então, eu vou deixar aqui a transparência em 12. Aí, agora, o segundo passo. Fiz isso, agora eu vou colocar esse quadro aqui. Então, tá vendo que isso é um quadro? Como eu falo para vocês, os quadros, a gente consegue fazer posts bem bonitos com eles, porque eles têm várias opções. Então, agora eu vou procurar aqui em quadros, eu venho em elementos, desço, aí aqui tem quadros, ver tudo. Quando eu clico em ver tudo, aparece aqui quadros. Aí eu venho aqui e procuro por Polaroid. Quando a gente sabe o elemento e procura, fica mais fácil. Vamos lá, Polaroid. Então, aqui eu tô vendo que tem várias opções. Se você quiser colocar também uma opção aqui rasgadinho, ele tem umas opções rasgadinha e tal. Tem vários tipos de Polaroid, mas o que eu escolhi foi esse daqui. Esse foi o que eu usei nesse post. Então, eu vou deixar maior aqui para eu poder colocar a minha foto, né? É sempre importante centralizar, nesse caso vai ser centralizado, ó. Como eu sei que está centralizado? Porque vocês estão vendo que apareceu um risco na vertical e um risco na horizontal, então meu post está aqui centralizadinho, tá? Tá bem centralizado o post. Agora, eu vou buscar aqui os elementos. Aí eu procurei em elementos por papel rasgado. Para quem gosta desse efeito colagem, o papel rasgado fica bem bonito para você utilizar também. Então, aqui, ó, esse elemento que eu escolhi também é do Canva grátis, né? Então, vou usar esse elemento aqui, ó. Tá vendo que ele já entra aqui dentro? Volta. Esse elemento é do Canva grátis. Como que vocês fazem, né, para guardar um elemento? Porque tem elementos que a gente sempre utiliza eles, né? Até porque o padrão repetição, ele é muito importante para que as pessoas lembrem, saibam que aquele post é nosso, lembre ali da nossa identidade visual. Então, é importante a gente, alguns elementos, a gente repetir eles nos nossos posts. E para facilitar o nosso trabalho na hora de fazer, o que que a gente faz? A gente clica aqui nos 3 pontinhos, e vem marcar como favorito. Aí eu marco como favorito. E como eu encontro ele depois, quando eu quero usar ele? Como que eu faço para encontrar? Eu venho aqui e desço até embaixo, que vai ter uma pasta, ó. Tá vendo a pasta com a estrelinha? Vai ter uma pasta de favoritos. E aqui tem tudo que eu gosto, eu pego e salvo aqui, para eu não esquecer, tá? Então, aqui é a pasta de favoritos. Mas vamos voltar aqui. Então, vou colocar aqui, aí vou colocar um papel rasgado aqui em cima. Então, vou copiar, vou colar. E aqui eu vou inverter ele. Vou girar ele aqui. Vou inverter. Pronto, aí aqui eu coloco a minha foto, posso colocar qualquer foto que eu queira, ou uma foto que eu subi no meu celular, no meu computador, uma foto minha, ou posso buscar uma foto aqui do banco de imagens. Vou colocar essa daqui do casamento. Ó, coloquei a minha foto aqui. Tá vendo? A minha foto não ficou centralizada, né? O casal ficou mais pro lado direito. Pro lado direito. Então, o que que eu faço para centralizar a foto? Eu clico 2 vezes aqui, clico 2 vezes com o mouse, e aí eu consigo movimentar a foto aqui dentro, ó, tá vendo? Consigo movimentar. Aí eu centralizo aqui, né, para ficar visualmente mais bonito, tá? Centralizei a minha foto. Show de bola, tá vendo, gente? É muito rápido para fazer um post, por isso que eu falo para vocês, é rápido. É questão da gente começar a fazer e praticar. Aí, eu procuro aqui por PNG. Para eu encontrar uma flor em PNG, eu procurei por PNG, mas você pode colocar flor PNG. Tudo que é PNG aqui no Canva são imagens sem fundo, tá? Então, você coloca aqui, vou colocar PNG só, que foi o que eu encontrei essa flor. Tem outras flores aqui, no caso aqui até combinaria outra flor, né? Porque nessa imagem eu fiz com aqui tinha rosa, aí estava em preto e branco, aí aqui eu coloquei a rosa vermelha, tá vendo? Então, tudo no post ele tem que se conversar. Se eu viesse e colocasse uma margarida aqui, né? Talvez tenha gente que nem perceba, mas o detalhe de você pegar a mesma flor que está aqui e colocar aqui, dá uma elegância para o seu post. É claro que isso a gente vai pegando com o tempo, é prática, mas é interessante sempre a gente combinar os elementos, tá?
Então, vamos lá. Então, aqui combinaria uma florzinha assim, né? Ó, tá vendo que tem a ver com essa flor de trás? Vamos colocar essa florzinha branca aqui, né? Até combinaria a rosa também, porque a flor aqui não tá tão aparente, né? Mas você tá vendo que fica diferente, ó. Combina mais, né? Comentem aí no chat, vocês observam esses detalhes já ou ainda não? Porque isso é com o tempo que a gente começa a observar. Na verdade, é muito treino de olhar, sabe? Deixar menor, né? Tá grande. Deixar mais delicadinho aqui. Aí eu vou procurar aqui uma fitinha para colocar, como se a fitinha estivesse segurando aqui, né? Então, eu venho aqui e procuro por tape. Tape. A Adelaine está aprendendo, a Deise está aprendendo. A Adelaine está fazendo uns posts lindos. Parabéns, Adelaine. A Rô é detalhista, a Célia já observa, porque conforme a gente começa a fazer as aulas, a gente vai percebendo. Até a Deise falou, né? Ah, eu não estou gostando do meu feed, não sei o quê. Isso é super natural, gente. Fiquem felizes. Se vocês começaram a não gostar, a querer mudar, é porque vocês estão aprendendo. Eu também, na verdade, eu estou com vontade de, às vezes eu fico com vontade de mudar minha paleta, sabe? Eu fico querendo mudar algumas coisas, porque conforme a gente evolui, vai vendo outras coisas, a gente começa a amadurecer o nosso gosto. Por isso que a gente quer mudar. Então, a mudança, a vontade de mudar, na verdade, é algo que acontece quando a gente começa a estudar. Por isso que eu falo para vocês, esse eu quero que seja só para quem está fazendo aí o primeiro curso de marketing digital, eu quero que seja o primeiro curso de vocês. Eu quero que vocês aprofundem em outras coisas, não que vocês vão fazer o mesmo curso, mas que vocês queiram ver fotografia, queiram aprender mais sobre fotografia, que vocês queiram aprender mais sobre escrever melhor, né, os textos e tal, aprofundem o conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele tem essa característica de querer fazer a gente buscar mais e mais, e a gente vai ficando cada vez melhor. Como eu sempre falo para vocês, os primeiros não vão ficar bons, mas é importante que a gente faça. Se a gente não fizer os primeiros, a gente não vai conseguir fazer posts lindos, conseguir aprender a criar conteúdo. Conteúdo é só fazendo, é só quando a gente coloca a mão na massa, coloca em prática, que a gente vai pegando o jeito e vai aprendendo a fazer. E também vai entendendo o que o nosso público mais gosta, mais interage. Porque não existe uma receita de bolo pronta, né? Você vai fazer isso e seu perfil vai dar super certo. Existe uma base do marketing digital, do marketing de conteúdo. Existe uma base, que é o que eu passo para vocês. Agora, uma fórmula pronta, não existe fórmula pronta. Isso é você que vai descobrir. É você que vai descobrir estudando. Até queria comentar com vocês. Essa semana eu fiz um post que me rendeu 5.000 seguidores. Eu ainda estou passada. Eu estava à tarde falando com o Rodrigo, falei, nossa, eu fui olhar o desempenho desse post, estava chegando tanta gente nova no perfil e tal. Eu fui olhar, deu 5.000 seguidores. Eu fiquei passada, mas deu de alcance, está dando quase 500 mil de alcance. Então, tipo, foi muito além do... Eu tenho 25 mil seguidores. Foi quanto a mais? 200% a mais? Nem sei fazer a conta aí. Muito mais de 200%, na verdade, né? Então, é treino, gente, é treino. E o que serve para mim, muitas vezes, não é o que serve para você, que você precisa conhecer aí a pessoa com quem você está falando. A pessoa com quem você está falando tem as características próprias dela. Então, é treino, treino, meninas. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando, tá bom? Então, me empolguei aqui, né? Vamos escolher aqui, ó. Coloquei tape. Se você colocasse fita, também aparece. Mas quando você pesquisa a palavra em inglês, costuma aparecer mais coisas. Então, se é uma coisa que você não está conseguindo encontrar fácil, vai lá no Google e faz a tradução e pesquisa em inglês, tá bom? Que costuma ficar melhor. Eu vou colocar esse daqui, ó. Vou colocar essa fitinha aqui. E terminou o post. Tá pronto o post. Viu que rápido? Gostaram? Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Bom, no meu caso, o nicho é moda infantil. O que eu posso fazer de Dia dos Namorados? Camila, o seu caso é mais difícil, assim, de fazer de Dia dos Namorados. Teria que pensar. Até hoje alguém me perguntou lá
no direct o que fazer para quem vende fralda, né? Tem nicho que não tem a ver com o Dia dos Namorados, né? Que não tem jeito, né? Mas de repente a gente pode até pensar em alguma coisa. Eu vou pensar se de repente no infantil você consegue pensar em alguma coisa para o nicho dos namorados, tá bom? Tem nichos que não vai, algumas datas comemorativas não vão combinar com o seu nicho. Por exemplo, quando for Dia das Crianças, só vai combinar com o seu nicho, né? Não vai combinar com o nicho de outras pessoas. Aí, data comemorativa tem muito disso, né? Aí tem um nicho que vai combinar e um nicho que não. Então, terminamos mais um post. Vamos pro... E eu sempre altero, né? Agora eu vou mostrar esse daqui, eu vou mostrar, ele tem duas versões, esse post. Esse daqui eu fiz um modelo de carrossel. O modelo de carrossel, sempre que vocês fizerem, que vocês puderem colocar pelo menos duas imagens no post, coloquem. Porque os posts que são mais de uma imagem, eles costumam ter um alcance melhor. Porque o post carrossel, ele aparece duas vezes na tela ali inicial. Então, eu vi uma vez, não interagi, ele aparece uma segunda vez. Ó, a Adelaine já está dando até ideia aqui para você, Camila. Eu também vou pensar em alguma coisa aqui de bate-pronto, assim eu não consigo, eu preciso ficar pensando, mas de bate-pronto eu não consigo pensar em nada. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, coloquem mais de uma imagem, porque mais de uma imagem vai aparecer mais uma vez para a pessoa, de repente ela não interagiu na primeira, ela interage na segunda. E os posts que eu tenho feito, que tem chegado muita gente nova, são os posts carrosséis. Então, antes eu usava o topo de funil. Topo de funil é aquele post que a gente faz naquela linguagem mais genérica, que é para atrair as pessoas para o nosso perfil, né? Que vocês já viram lá na aula, né? Acredito que a maioria tenha visto, espero que a maioria tenha visto, que eu até coloquei uma meta para vocês, né? Só vou entregar as análises para quem já fez 40% do curso. Então, o meu topo de funil lá no perfil, eu usava muito Reels, porque Reels é mais para topo de funil, e usava mais Reels, né? E aí eu comecei a utilizar o carrossel também. O carrossel tem feito, assim, mais sucesso que o Reels em questão de chegar gente nova para o perfil. Só que aí, depois que chega gente nova para o perfil, você precisa reter aquela pessoa ali. Aí você vai dando um conteúdo mais profundo, né? O topo de funil é como se fosse aquela papinha, aquele conteúdo leve, que a pessoa chama atenção e tal, aquelas diquinhas e tal. Depois, o meio do funil é o conteúdo mais denso, que você já começa a se relacionar ali com aquela pessoa que chegou. Em geral, a gente usa muito o conteúdo meio de funil lá nos stories. Os stories é o melhor lugar para o conteúdo meio de funil, porque lá você já vai mostrar como que você faz a sua peça ali, se você é artesã, como que você faz a sua peça, como que você compra o seu material. Se você é da moda, como que você escolhe as peças? Quando chega as peças, você vai falar, né? Hoje chegou peças novas. Uma coisa que é importante vocês fazerem, que eu não me lembro se eu comentei isso lá no... Mas eu acho que eu devo ter comentado no desafio, mas nem todas participaram do desafio. Uma coisa que é interessante vocês fazerem, quando vocês vão mostrar alguma coisa, por exemplo, chegou peças novas lá para a Zélia, né? A Zélia chegou várias peças novas. E aí ela falou que ia chegar as peças novas e tal. Então, antes de vocês mostrarem, faz aquela interação, reage aí com foguinho, se você quer ver as peças novas. Pode ver que as pessoas estão fazendo muito isso, porque o que aconteceu? Caiu muito, né, a visualização dos stories, porque mudou a maneira como o algoritmo... Antes funcionava assim, você postava um story, 3 stories. Aí você dava um tempo, postava de novo. E aí, conforme você ia postando, ele ia aparecendo ali na ordem que você postava, né? Então, conforme você postava 3, 4 vezes no dia, você tinha um alcance bom, uma visualização boa. Hoje, porque tem muita gente, então eles estão olhando muito mais a questão da qualidade. Então, se você postou 3 stories e os 3 stories não tiveram nenhuma interação, o que o algoritmo entende? Que o seu conteúdo não está legal. E aí ele não vai te mandar para mais gente. Então, a tendência é que
caia visualizações. Então, sempre que vocês puderem ali no diálogo, falar assim, ó, se você quer ver as peças novas que eu trouxe, reage com foguinho, por exemplo. Igual eu faço, sabe? Eu tenho feito isso. Então, isso ajuda a subir um pouco as visualizações, porque o algoritmo entende que o seu conteúdo tá legal. Quando as pessoas também te respondem no direct, quando você faz ali conversa e tal, interage de maneira que você pede para a pessoa te responder no direct. Quando a pessoa te responde no direct, é o que tem maior valor para o algoritmo em questão de relevância de conteúdo. Depois do direct, as reações, né? As enquetes também ajudam, enfim, tudo acaba contribuindo, tá? Mas volta para onde estávamos. Carrosséis. Então, os carrosséis são interessantes de se fazer por conta que o alcance deles costumam ser melhores. Aqui, ó, 3 formas de fazer a sua namorada feliz, por exemplo. E aí você vai colocar lá as suas 3 opções de presente do Dia dos Namorados. Poderia ser também um post que vocês podem fazer também, que também é legal, eu vi outro dia em algum perfil, achei legal, por exemplo, 3 presentes do Dia dos Namorados por R$40, por R$50, colocar também fica legal. Aí você dá ali as opções, ou opções de valor, namorada tal. Aí você coloca lá o kit, coloca um nome no kit, alguma coisa que ligue a pessoa, sabe? Essas coisas que geram identificação também é legal, que eu tinha falado no começo. Então, a gente vai fazer esse post. Esse post, ele é um pouquinho mais elaborado, porque eu usei aqui o blur e tal, usei um fundo, as imagens, mas é super fácil de fazer também, tá? Então, vamos fazer esse daqui. Aí eu vou abrir aqui uma nova. De fundo, eu utilizei essa imagem aqui, que é uma imagem com coraçãozinho, mas poderia ser outro fundo também. Deixa eu só procurar aqui nos fundos. Essa imagem eu vou disponibilizar para vocês, porque eu baixei ela lá do Freepik, tá? Então, eu vou disponibilizar várias imagens que vocês vão poder utilizar. Deixa eu tentar colocar outra aqui, mas eu acho que vai ficar estranho. Eu vou usar essa mesmo. Sempre, então, como eu falei para vocês, sempre a gente pensa primeiro no fundo, né? Se eu colocasse um efeito de parede, ia ficar bonito aqui também. Deixa eu só colocar aqui. Parede rosa. E até eu tinha pensado em fazer o efeito de parede, e aí depois eu vi aquela imagem e gostei. Nossa, que textura bonita, eu nunca tinha visto essa, é da cor da minha paleta. Aí eu dou uma suavizada aqui na minha textura. Ó, essa daqui eu vou deixar em 27, tá vendo? Ela fica uma textura bonita. Aí eu vou pegar a imagem, né? A imagem tá recortada. Então, como que a gente vai fazer? Se a gente tiver que recortar, deixa eu ver se a imagem tá aqui ou tá fora. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela tá no Canva. Eu não vou fazer esse processo porque eu já ensinei várias vezes aqui para vocês. O que você vai fazer se a sua imagem não tiver recortada e você usa o Canva grátis? Você vai lá no site, remove BG e vai fazer a remoção do fundo da sua foto, tá? Inclusive, coloquem aqui no chat, todo mundo já conseguiu entrar no Canva Pro? Tem gente ainda que não conseguiu? Ah, perfeito, Alcione. 3 itens que não podem faltar na sua mesa no Dia dos Namorados. Muito legal. É por isso que é legal, porque a gente vai tendo as ideias, né? A gente vai falando e vai tendo as ideias. Então, aqui eu vou pegar uma imagem aqui do Canva mesmo, né? Até vou pegar uma imagem que eu já usei, que tá aqui, que é essa mesmo que eu usei, porque ela já vai facilitar aqui para mim. Foi essa imagem aqui, né? Para tirar o fundo da imagem no Canva Pro, gente, como eu falo para vocês, é muito mais rápido, a qualidade da imagem fica boa, né? Não que não dá para fazer, dá para fazer lá no Remove também. Mas se você tem condição de entrar em uma equipe do Canva Pro, vale a pena, porque o Canva Pro, ele remove com uma qualidade muito boa. Então, eu venho em editar imagens e aqui tem removedor de fundo. A Delaine entrou. Não tenho Canva, me viro no grátis. Dá para se virar bem, Rô, dá para se virar assim. Principalmente você, que é muito foto,
Dá para se virar de boa. Eu gosto mais por conta da qualidade da imagem e por conta de algumas coisas que eu faço em questão de redimensionar, mas eu também faço muita coisa, né? Então, para mim, super compensa. Aí eu venho aqui em aplicar, né? Aqui minha imagem. Eu vou aumentar. Aumentar aqui um pouquinho. Aí, o que eu vou colocar? Aquela sombra que eu falei para vocês. Eu vi que vários já utilizaram. Eu acho que ela fica super natural, que é essa sombra projetada. Olha como ela dá um efeito bonito aqui no fundo. Eu gosto dessa sombra. Apliquei aqui a sombra projetada. Só tenho que voltar lá que eu esqueço o que eu fiz. E eu dificilmente consigo fazer um post igual, porque eu gosto tanto de criar, gente, eu já quero fazer outro. Está muito grande. Aí eu fiz o 3 grande aqui, né? Texto, inserir texto. Aí escrevi aqui o número 3. Eu fiz com a Leag mesmo, que a Leag é bem gordinha. É a minha fonte que eu uso maior, mas aí vocês vão fazer aí, porque eu espero que vocês já tenham definido a fonte de vocês de título, né? Aí vocês vão usar a fonte de vocês que vocês usam para título. Então, eu aumentei aqui. Eu coloquei... isso daqui é um adesivo, que está naquele pack de adesivos que eu disponibilizei para vocês do Dia dos Namorados, tá? Então, eu peguei a cor do número, a mesma cor aqui do adesivo para combinar. Tá vendo que se eu deixasse aqui preto, ia ficar uma coisa pesadona? Até combinava um pouco, porque a roupa dela tem, né, aqui em preto, mas ele fica pesado. Eu vou pegar aqui essa imagem, que é essa daqui, né? Vou colocar aqui. Então, eu peguei uma cor aqui dessas rosas, o tom mais escuro. Então, eu usei o conta-gotas. Eu uso bastante o conta-gotas. Deixa eu diminuir um pouquinho, que tá muito grande. Eu deixo grande para vocês enxergarem bem, mas tá muito grande. Aí eu venho aqui no A da cor, venho aqui no mais e pego o conta-gotas. E vou escolher esse tom mais escuro aqui, ó. Tá vendo como ficou bonito? Inclusive a cor da minha paleta, né, gente? Eu falo que quero mudar essa paleta, mas eu amo tanto essas cores que eu não consigo mudar. E aí eu deixei o meu também, eu fiz também em preto e branco, mas ó, ficaria super bonito assim. Vou fazer esse colorido. Aí, ó, aqui praticamente já tá tudo pronto. Aí, só que tá vendo que tá sobrando aqui a perna dela cortada? Se eu deixasse assim, não ia ficar profissional o post, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um efeito blur aqui. Eu peguei um efeito blur. Então, eu venho aqui em elementos, procuro por blur. Tá até aqui o meu blur. Aí, eu peguei esse blur aqui, esse rosinha. Aí, eu vou reduzir ele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cor do número. Eu venho aqui, pego o conta-gotas e pego a cor do fundo, para ficar uma coisa natural. Uma coisa mais natural, né? Aí eu só tô cobrindo aqui esse espacinho que ficou cortado, que senão fica feio. Aí eu vou colocar aqui, aí eu coloco o meu número aqui. E aí aquele efeito que eu fiz, ó, esse efeito aqui, eu acho ele bem bonito. Como que eu faço esse efeito? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui o 3. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou copiar, eu vou duplicar esse 3. Eu venho aqui e duplico. Aí, ficou 2, 3. Aí, esse 3, eu vou fazer, eu venho em efeitos, vazado. Aí, eu dou uma afinadinha aqui de leve, para não ficar muito grossão. Ó, venho na espessura, dou uma afinadinha. Deixa eu puxar ele aqui para cima. Agora, esse 3 aqui, eu vou mover para trás. Vou mover para trás do casal. Mover para trás. Na verdade, vou enviar para trás. Ó, ele vai ficar aqui atrás do casal, tá vendo? Aí eu venho com esse e encaixo aqui. Como essa imagem tá colorida, ele não deu tanto destaque. Talvez a gente tivesse que fazer aqui em branco. Deixa eu só ver como fica.
É que daí a imagem do fundo, daí fica sem contraste. Teria que mudar tudo aqui. Mas como eu fiz ele em preto e branco, ele ficou bem legal. Mas aqui dá para ver também, né, o efeito. Tá vendo como fica esse efeito bonito? Aí eu coloquei a sombra aqui um pouquinho, para dar também um detalhe. E aí eu escrevi meu texto aqui. 3 formas de fazer sua namorada feliz. Texto. Formas de fazer sua... Aí eu deixei... Ó, gente, fazer com S não dá, né? 3 formas de fazer sua namorada feliz. Então, eu vou deixar a cor, o texto aqui da mesma cor que eu já usei. 3 formas de fazer sua... Aí, o namorada feliz, eu coloquei numa letra manuscrita, porque só o namorada feliz não fica ruim de ler. Então, aqui eu posso alterar também, vou alterar para Clear Sans. Aí eu duplico aqui, né? Duplico, e nessa parte eu escrevo namorada feliz. Namorada feliz. Pode fazer daquele jeito que eu fiz também da outra vez, que ele fica bem interessante, que você coloca todo o texto e depois você divide ele. Mas aqui, como era um texto pequeno, eu já sabia que ia separar a namorada feliz. Então, eu vou vir aqui e vou escolher uma cor, uma fonte. Né? Essa fonte foi a fonte que eu utilizei lá. Essa fonte não está combinando muito aqui. Essa Brittany, eu usei a Brittany. A Brittany combinou direitinho aqui. Daí eu deixo um pouquinho maior. Aí eu venho e encaixo aqui, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas aí aqui eu encaixei direitinho. Porque essa fonte, ela é mais compridinha. O D tá mais compridinho para cima, o F. Aí, dependendo do jeito que eu coloco, ele fica em cima do primeiro texto. Então, o que eu fiz? Ó, eu encaixei bem certinho aqui entre o sua. O espacinho do S e o espacinho do A. Vou até deixar um pouquinho maior. Aí ele ficou bem certinho aqui. Deixa eu aumentar aqui para dar certo. Tá vendo? São detalhes, mas ó, dá toda a diferença. O que acharam? Vou ver o que eles estão comentando aqui. Eu não tenho, estou indo bem no grátis. O grátis dá para se virar bem, para quem não faz muita coisa, conseguir fazer até em fotos. Uma semana tentando. Tá bonito mesmo, lindo, lindo, show, lindo demais. Fica bem bonito esse efeito, dá para usar ele em outros tipos de post, né? Não é só o post, né? Tô dando aqui exemplos de post do Dia dos Namorados, mas é interessante aí que inspira vocês em outras ideias também, né? E tá pronto o post, né? Eu fiz uma variação dele, que na verdade ele ficaria bom também se você não colocasse esse efeito. Se você quiser fazer sem o efeito, aí você puxa o 3 para frente e coloca um pouquinho de sombra nele aqui, para dar um detalhe. E ele fica bem bonito também, né? Tá vendo? E aí, a outra parte aqui do nosso carrossel foi essa parte aqui que eu fiz. Esse fundo aqui pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo, né? Eu fiz com vídeo para chamar um pouquinho mais de atenção. Então, quer ver como é bonito esse vídeo? Bonito, não é? Então, eu vou disponibilizar para vocês vários vídeos que dá para vocês utilizarem, mas aquele site que eu passei para vocês outro dia, depois eu vou dar uma mostradinha no site de novo, porque acho que tem gente aí que não viu, que é o Vidize. Você encontra fundos, né, do Dia dos Namorados, coloca lá fundo coração e tal, vai aparecer várias opções. Eu fiz esse daqui porque eu achei que ele deu um efeito, porque ele começa, né, a pessoa olha assim, e ele vai surgindo, né, a borboleta aqui, as flores, eu achei bem legal. E aí você vai colocar, né, a sua foto aqui. Como que eu fiz isso? Vem aqui, clico em adicionar uma página, aí eu vim aqui e puxei o meu vídeo, né? Esse vídeo, ele é do Canva Pro, mas eu vou salvar ele para vocês, vou disponibilizar caso alguém aí queira usar e não tenha o Canva Pro, tá?
vídeos, imagens, elementos. Acho que ele está aqui. Vídeos. Ver tudo. Dele. Ó, eu vou disponibilizar vários para vocês. Olha que bonito esse também, ó. Deixa eu deixar ele só para vocês verem. Esse eu vou disponibilizar para vocês também. Ó, que bonito. Ele fica com os corações. Só tem que ter o ponto de atenção. Na hora de salvar ele, precisa salvar ele como vídeo. Mas aí depois eu mostro. Gente, cadê meu vídeo? Eu vou copiar e colar. Ah, ele tá aqui, ó. É porque, ó, não dá para aparecer que é ele. Aí eu venho com o vídeo aqui, seguro com o botão direito, substituir plano de fundo. Ele ficou já bem centralizadinho, então nem preciso mexer nele, ele já está certinho aqui. Aí o que eu vou fazer para poder colocar a minha foto? Inclusive, quando eu vi, eu falei, nossa, mas tem um inscrito aqui, eu não sei se vai ficar bom. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um quadro aqui circular para poder colocar a foto. Então, vem em elementos. Ó, quase todos os nossos posts de hoje foi com quadro. Ó. Venho aqui em ver tudo, e aí eu escolho aqui uma opção. Eu escolhi esse daqui, né? Porque é o que vai combinar aqui. Aí vou aumentar um pouco, vou encaixar aqui direitinho. Gente, só isso, ó. Não precisa fazer nada. Ah, esses templates também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, esses templates, quem quiser utilizar, vai poder utilizar. Vou colocar ele lá no pack de templates, vou deixar disponível. Mas aí façam também. Aí eu quero ver as ideias que vão sair também. Aí aqui eu só coloquei a minha foto. Aí eu procurei bolsa aqui, mas aí você vai colocar o seu produto aí, a ideia que você teve. Até teve alguém aqui que teve ideia, né? Tem que salvar como? Não entendi. Gorete, eu já vou mostrar, tá bom? Eu vou só encaixar aqui, aí eu já vou mostrar como que a gente faz quando é vídeo. A gente tem que ter algum ponto de atenção aqui. Elementos, bolsa. Mas aí, no caso, você vai colocar aí as fotos do seu produto. Eu vou colocar essa daqui só para... Aqui. Aí eu vou colocar... Aí, uma vez que eu fiz isso, é só eu vir aqui e duplicar. Ó, se você ficar segurando aqui em cima, ele vai duplicar o vídeo. Então, eu tenho que tirar, eu tenho que clicar fora. Eu clico fora. E aí, eu venho aqui, duplicar a página. E aí, duplicou a página. Aí, é só eu tirar essa foto e encaixar a outra foto que eu quero usar, tá bom? Mas eu vou ficar nessa só para eu mostrar para vocês. Não, não é essa, é essa daqui. Então, esse vídeo... Esse vídeo, ele tem 10 segundos. Para utilizar ele no feed, ele está meio grande. As pessoas não vão ter muita paciência de ficar esperando. Então, o que a gente faz com ele? Vamos colocar menos tempo. A gente vem aqui, ó, para colocar o tempo... Tá vendo que aparece aqui a tesourinha? 10 segundos. Quando você clica aqui, aparece essa linha de edição. Então, você vem aqui e reduz para o tamanho que você quer. Eu vou deixar 6. 6 é um tempo bom para o feed. Então, eu vou deixar aqui 6, que é o tempo de abrir todas as flores. Ó, abriu todas as flores com 6. O vídeo eu vou disponibilizar para vocês em 15 segundos, porque aí vocês vão conseguir utilizar lá nos stories também, tá bom? Apesar que nos stories não vai aparecer, ele vai ficar... Para ficar mais comprido, pode ser que ele corte algum pedaço aqui da imagem, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês também, para vocês utilizarem. Então, aqui cortou, né? Mudou para 6 segundos. Então, aqui você deixa do tamanho que você quer. Ele só não vai ultrapassar o tamanho que o vídeo já é, né? No caso, 10 segundos. Então, eu vou deixar aqui 6 segundos. Aí, sempre antes de baixar ele, olha aqui o tempo para ver se está certinho. Então, eu deixei aqui 4,9 segundos. Na hora de baixar o vídeo, Gorete, como que eu vou baixar? Compartilhar aqui, baixar. Aí eu venho, ele já está aqui na opção vídeo MP4, mas às vezes ele pode estar em outra opção, aí eu venho e altero. Se eu quero salvar em imagem, eu venho no PNG. Se eu quero salvar em vídeo, é vídeo MP4.
tá? Aí ele já vai baixar como vídeo. Aí aqui, como eu falei, é só ir duplicando e colocando. E aí você pode alterar o vídeo. E esse post não serve só para o Dia dos Namorados. Você pode utilizar ele de várias formas, só alterando o fundo, ó. Tira o fundo, posso colocar uma imagem aqui. É Dia dos Pais, por exemplo. Vamos lá. Dia dos Pais. Por isso que eu vou fornecer o templates para os templates, porque ajuda também bastante vocês não terem que ficar aí perdendo muito tempo para fazer post, né? Então, eu coloco... Deixa eu ver se essa fica boa. Eu posso colocar a foto que eu quiser aqui, né? Essa não ficou muito legal. Então, de acordo, você coloca a foto de acordo com o produto que você está colocando aqui. Substituir plano de fundo. Você pode colocar aqui também, vir em fundo e colocar esses fundos que tem aqui, ó. Tem fundo abstrato, tem, olha que bonitinho esse. Olha que legal. Dependendo do nicho, fica legal. Olha esse outro. Então, aqui tem a opção de coisas. Como eu falo para vocês, gente, é olhar, é fuçar, e aí a gente vai pegando. Aqui em fundos tem vários, esse eu não gostei. Se é de doces, né? Se você vende doces, de repente tem algum fundo legal aqui de doces, ou de frutas, né? Para quem vai falar aí de frutas, a tia Soraya, que sempre faz os posts lá das frutinhas do mês, de repente fica legal, né? Enfim, gente, ó, tem uma infinidade de coisas. Ó. Aí você vai pegar o fundo que combine aí com a foto do seu produto, tá? Então, terminamos esses. Agora eu vou abrir vou entrar aqui no copy de template.